mais umas achegas, eu pegando um pouco na palavra do Mata Antunes, que foi meu colega no Porto, curiosamente, foi um homem que não teve medo de passar o Rio Douro. Queria falar um pouco do fecheiro do inquérito, que é constituído por 10.000 negativos, dos quais só 300, eu já os contei, os que estão publicados, eu julgo que são 300 e muito pouco, porque nós tínhamos uma limitação económica enorme. O Salazar deu 500 contos na época, com os quais se compraram 6 scooters, lambretas, em que todos nós acabámos por ir ao chão, também fazia parte do inquérito, sem seguro, portanto era bom que não nos deixássemos ir por nenhuma ribanceira abaixo, e ganhávamos 3 contos por mês, mas depois o Carvalho Dias é quanto a isso, eu confesso que não me recordo. Que o Salazar depois achou que para rapazes tão novos 3 contos era muito dinheiro, portanto diminuiu para 2 contos e 800. Eu julgo que é isso. E ajudas de custo, 3 contos. Portanto, tínhamos um ordenado e tínhamos ajudas de custo para pagar a gasolina, o almoço, o jantar e a dormida. Ora bem, depois, dada a evolução que os trabalhos tiveram e a riqueza que nós fomos vendo, o ministro Arantes de Oliveira conseguiu que, através do Fundo do Desemprego, que eu acho isso muita piada ao título, que nos desse mais 100 contos. Mas o Salazar sempre desconfiado, não é? Que se estava a gastar muito dinheiro. Mas nós, que somos um país tão pequeno, fizemos um inquérito muito antes do que, por exemplo, Espanha, do arquiteto Carlos Flores. Eu aqui aproveitava para dizer uma coisa: nunca desistam, quando estejam em férias ou não, porque nem todos somos dos centros das cidades, procurem fotografar, desenhar, registar e interpretar esses belíssimos exemplos de uma arquitetura de verdade, porque eles estão a desaparecer todos. Eu, nestes últimos 60 anos, porque antes de ir para o inquérito já tinha um grande entusiasmo, enfim, eu sou curioso, talvez, demais, mas eu verifico que, e dentro das próprias cidades, nós vemos uma construção, por exemplo, 1920, uma moradia de 10 e 2 andares, urbana. Passado 3 meses, não reparamos que está lá uma tabuleta, aquilo vem abaixo e começa-se a construir. E, infelizmente, muitas vezes, é uma arquitetura de especulação e sem qualquer espécie de interesse e sem grande caráter. Quer dizer, a modernidade que cada época deve ter, nem isso sequer está presente. Portanto, em férias, ou sem serem férias, não se esqueçam de ter o prazer de poder analisar o que é o fenómeno da arquitetura, o espaço da arquitetura, quer o espaço construído, quer o espaço livre, porque se aprende muito, até para as nossas vidas profissionais. Ora, o que eu queria referir exatamente à arquitetura do óbvio, é a arquitetura também do necessário, porque eram os próprios que construíam. Nós hoje em dia, conforme o que é para mim, se me derem para projetar uma moradia de 3/4 em 600 metros quadrados, eu analiso esse tipo de projeto. Mas se eu estivesse a trabalhar com o Belmiro de Azevedo, os 3/4 dele seriam totalmente diferentes. Porquê? Porque é de facto a força do... Quer dizer, não estou a culpar o Belmiro, mas quer dizer,
é muito em função do dinheiro, da disponibilidade. Há quem ande de Fiat 500 e é um fator de grande contentamento, e há quem só gosta de andar de Jaguar para cima. Enfim, é uma questão de ter mais trocos ou menos trocos. Ora, na arquitetura, eram os próprios que construíam, de modo que aquilo era o suor que despendiam. E então, era uma arquitetura que se fazia com o apoio da vizinhança, porque havia muito a troca de serviços, porque as populações rurais têm um sentido comunitário como nós urbanos não temos. Depois só aplicavam materiais locais, porque primeiro eram praticamente ir buscar, em vez de buscar batatas ou cebola, arrancavam as árvores, tinham a pedra, tinham o xisto, tinham as argilas, tinham a água, e portanto eram os programas. Nós hoje em dia temos de facto uma complexidade enorme de traduzir programas que nos são pedidos pelos nossos clientes, quer seja a arquitetura habitacional, quer seja aspectos da arquitetura industrial, então isso, a gama de indústrias é enormíssima, quer seja a arquitetura religiosa, a arquitetura de saúde, etc. São programas sempre muito diversificados, em que nós estamos sempre, eu posso dizer, pela primeira vez a tratar do tema. Nunca temos experiência suficiente. E aquilo era uma arquitetura de facto de continuidade, muito ligada. Eram sempre programas sobre a arquitetura da economia rural das próprias populações, sempre ligada à produção da terra, conforme ou à milho, ou à trigo, ou à centeio, ou então a pastorícia. Portanto, eram fatores que ciclicamente todos os anos se repetiam. Portanto, ia-se acumulando uma grande experiência. E é talvez por isso que muitas vezes é difícil datar a arquitetura popular, enquanto que na arquitetura erudita é relativamente, eu diria, é muitíssimo mais fácil. Era uma arquitetura orgânica, muito ligada ao terreno, porque não havia escavadoras, não é? E portanto, tinha que ser com o alveão, era um esforço enorme para fazer um desmonte de terras, além de ser caro. Portanto, habituaram-se sempre a fazer uma belíssima arquitetura, muito ligada ao terreno. E por espantoso que pareça, é uma arquitetura de uma grande solidez, quer dizer, só depois de ser abandonada e muito maltratada, e começa, de facto, pelos telhados, quando os telhados acabam lá por arriar, é que de facto a arquitetura se começa a desfazer. Isto estou a falar na arquitetura ligada ao norte, mais aos granitos. No centro e sul, conforme então as arquiteturas são ligadas às argilas, é evidente que os próprios paramentos sofrem com isso. Mas a sabedoria popular, e eu sei-me meter muito na questão do Alentejo, que eu adoro, a sabedoria popular é de tal ordem que, por exemplo, o próprio reboco, a cal, que aplicam, juntavam à cal um sebo, de modo que torna praticamente impermeável. E se todos os anos se fizer essa nova caiação, dura indefinidamente. Na exposição que está no Museu da Água, há lá duas fotografias, uma tirada na Ribeira do Leite, que é um afluente do Adiana, a casa de um moleiro, em que há uma parede que o aveludado da cal é uma coisa absolutamente espantosa. É como um pêssego, ou como a pele de uma criança. Eu fico emocionado até quando vejo essa fotografia.
E a outra é ligada a Requentos de Monsaraz, que também está uma mulher a caiar, e o respeito que há pela sua comunidade, em que ela está a caiar e tem jornais no chão, para que as pingas da cal não sujem a calçada. Isto é uma coisa que de facto, eu fico admirado com este respeito pelo que é da comunidade. Como repito, é uma construção sólida. Vejamos os moinhos, por exemplo, e é de uma limpidez formal que faz raiva aos arquitetos, porque nós às vezes complicamos as coisas que são simples. Eu, meia culpa. Ora, o que é que eu poderia querer dizer mais neste início? Eu pertenço a uma geração feliz, porque conheci figuras extraordinárias que já morreram, vocês só de nome. Por exemplo, ainda me lembro e eles também são felizes de outra forma. Conhecem-te a ti, conhecem o Marcos Antônio, o Pedro, e tenho o azar de ter que me ouvir agora durante um quarto de hora ou meia hora. Mas, por exemplo, eu conheci pessoas como o mestre Viana de Lima, o mestre Carlos Ramos, o Manuel Marques, o arquiteto da farmácia Vitália no Porto, o Januário Godinho, o Agostinho Rica, quer dizer, todos esses velhos guerreiros do Porto, eu ainda tive o gosto de os conhecer. E penso que nós não podemos ser saudosistas. Quer dizer, esta coisa de querer recuperar o património no sentido de saudosismo, não. O que nós podemos é revitalizar o património. E muitas vezes, como essa economia e essa civilização de uma sociedade rural, ela não existe, o tempo não volta para trás, a agricultura é mecanizada, a agricultura é totalmente diferente, porque grande parte, no período em que nós trabalhámos no inquérito, trabalhava-se a terra, era uma agricultura de subsistência. E os excedentes é que se tornavam uma agricultura de mercado, mas essencialmente era de subsistência. Ora, cada um de nós aqui vai ao restaurante ou está em casa, paga 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 6 bananas e tal, é por compra. Eles não, exatamente, produziam conforme as regiões, mas de facto os seus produtos. Ora, é esta alteração que, eu não quero ser má língua, mas que as entidades públicas muitas vezes não percebem. E o turismo de massas, é o caso do Algarve, que o Algarve está desfeito. Não é? Aquele espírito algarvio, se algum entre vocês é algarvio, sente essa nostalgia da beleza que o Algarve tinha. Toda a orla marítima está cheia de hotéis e tal, e está tudo cheio. A zona do Barrocal, enfim, está talvez, mas lá vai, se não se tem cuidado. O Alentejo, primeiro porque é grande, e de facto porque era uma economia relativamente pobre, e eu lembro-me do que o Keilo dizia, a sorte do Alentejo é ser pobre, porque senão já estava todo também desfeito. E curiosamente ele referia-se que quando se faziam benfeitorias, só se faziam malfeitorias. Eu teria muito gosto amanhã, na continuação dos trabalhos e na parte final, não sei, acompanhá-los à exposição que está Memórias do Tempo e do Património Construído. Todas essas imagens muito melhores que eu mostram exatamente a grande riqueza criativa das populações quando de facto são chamadas pelos seus próprios meios a criar o abrigo e os complementos para o seu trabalho diário ao longo do ano.
porque as pessoas não viajavam como viajam hoje. Eu, como nota final, só posso dizer o seguinte, e quem conhece o Porto, entre Porto e Matosinhos há a Casa de Ramalho. A Casa de Ramalho atualmente é uma freguesia do Porto que tinha uma casa chamada Casa Queimada, que eu julgo que é um projeto na Zone, em que vivia uns parentes do arquiteto Fernando Távora. Na época em que eu trabalhava com ele, morreu a caseira e ela nunca tinha ido ao Porto. Bem, mas ela estava no Porto, mas ela sentia que nunca tinha ido ao Porto, porque Ramalho era uma freguesia, era um núcleozinho afastado do centro do Porto. Agora, quando nós vamos ao Porto, do Porto para Matosinhos, ou do Porto para Gondomar, ou mesmo para Gaia, é só atravessar a ponte, é o grande Porto. Portanto, há uma diferenciação enorme de escala e de mentalidades sobre as distâncias. Não é? Nós. Tenho aqui um telemóvel que está desligado prudentemente, mas se eu quisesse falar, se fosse vivo Lúcio Costa, se eu soubesse o número do telefone dele, podia-lhe falar. Bem, e antigamente como é que era? Portanto, é essa grande diferença que eu ainda tive a felicidade de conhecer, pertencendo eu já próprio ao mundo novo, diferente, não é? Ora bem, para já era o que eu queria dizer. Eu julgo que o Pedro Borges de Araújo tem uma visão muito interessante também, porque eu quando digo também é porque a arquitetura é que é interessante. De modo que julgo que o Pedro pode... Eu peço desculpa que falo à moda do Porto, mas é a minha terra.